Boa tarde a todos. Imagino que já estejam nos vendo e por essa razão, então, quero dizer que é um grande prazer tê-los todos. Está conosco aí, Paulo? Já estou aqui a postos. Maravilha. Então, de novo, é um prazer ter a todos conosco. Esse, para nós, é um dia bem interessante, bem bacana, porque estamos fazendo o pontapé inicial do nosso primeiro evento ao vivo, nosso primeiro seminário online da Direito Atual, que imagino que não nos conheçam bem ainda e certamente nos conhecerão mais com o tempo. Direito Atual é uma instituição que está sendo criada para preencher o que se considera que seja um gap, na opinião dos fundadores, em relação à geração de conteúdo com direcionamento bem prático. Né? Então, nós vemos que muitas vezes uma geração de conteúdo de grande qualidade, mas ainda assim se perde um pouco da noção do resultado efetivo, se perde um pouco do direcionamento para a produção de resultado para o público-alvo. E esse é o direcionamento da Direito Atual, e não por outra razão, então, que no nosso webinar seminal, nosso primeiro evento online, nós convidamos o Paulo Antônio Deren para poder fazer essa palestra para nós. O Paulo é um advogado privado, mas que construiu toda a sua carreira no âmbito uma carreira pública, né, sobretudo no âmbito de atuação de Tribunal de Contas, como auditor, fazendo auditorias em centenas de municípios, posteriormente exercendo posições de muita relevância, presidência, vice-presidência, junto aos órgãos do Tribunal, Ministério Público de Contas. E por essa razão mesmo que ele participa conosco, nos honra muito tê-lo conosco, porque é exatamente isso que nós queremos e que o Paulo pode nos oferecer. São insights práticos, soluções efetivas para problemas reais. Então, sem mais delongas aí, porque já consideram muito... É uma honra para nós ter a quantidade de audiência que nós temos ainda num feriado aí no Brasil. Então, sem mais delongas, Paulo, a palavra é toda tua, fique à vontade. Tá bem. Primeiramente, aí, meu boa tarde, talvez para alguns, dependendo de onde estejam, boa noite. Também honrado, feliz por estar na estreia dessa nossa empreitada aí de interação com esse público. Agradecer, então, a atenção de todo mundo por isso, nesse feriado. A pandemia nos trouxe também isso, nos transformou quase fim de semana e feriados em dias de trabalho. Então, uma oportunidade muito legal. Eu acho que, então, vou conseguir desenvolver aquilo a que me proponho e fazer, de início, pessoal, uma breve consideração sobre isso, porque sempre interessa saber de onde veio a preocupação ou o mote para fazer esse desenvolvimento com vocês, tá? Primeiro, a questão da própria sobrevivência, né? Todos nós estamos muito preocupados aí com a pandemia, e eu, particularmente, também sempre me informei bastante disso, fiz questão de acompanhar tudo da mídia, programas de TV, acompanhava aqueles boletins, enfim, a gente quer saber o que deve e o que não deve fazer individualmente, né? E assim também como proteção à família. E então tem esse viés aí de se informar muito, e eu me informei de tal sorte que eu conseguiria, eu acho até, mas vou poupá-los disso, né? Eu conseguiria até fazer uma palestra atualmente, eu acho, sobre Covid-19, perspectivas, o que se tem de concreto, embora muitas incertezas, e muito pouco de concreto, mas sobre formas de tratamento disso e como lidar com os distanciamentos, etc. Mas, na verdade, eu iria traduzir para vocês em muitas incertezas, tá? Mas tem algumas certezas. Enfim, isso é um dos motivações que me chamou a atenção. A outra, como o Jonathan, ao me apresentar aí, de certa forma, já tocou um pouco, é toda uma vivência de carreira, primeiro ainda como advogado, já ligado a direito administrativo, antes de ingressar no Tribunal de Contas, depois 25 anos de carreira no Tribunal de Contas,
desempenhando praticamente todas as funções possíveis e imagináveis, principalmente com o viés jurídico lá na casa, o que ele já, de certo modo, já focou. E então eu tenho também essa preocupação, junto com o exame, com o acompanhamento da pandemia, essa preocupação de sei que pandemia envolve a atuação da administração pública e tudo que envolve a administração pública me chama a atenção. E eu fiquei acompanhando e sabia e comecei a perceber como é importante, como é decisiva, no caso, a participação da administração no controle, no cuidado com a pandemia. E aí eu vou fazer uma breve historinha, assim, a gente vai perder, não é bem perder tempo, a gente vai ganhar um tempo. Eu vou contar uma historinha que talvez leve 5 minutos para vocês, para mostrar um outro aspecto envolvendo essa questão de me ligar em administração pública. Aprendi no tribunal, e eu vou contar essa história, por que isso ocorre, aprendi a me colocar muito na pele do outro, me colocar no lugar de. E no caso aqui estou falando em administração pública, administrador no momento da pandemia. Essa historinha é curtinha e posso dizer para vocês o quanto foi relevante na minha formação profissional. Talvez os ajude também. Bem no início da minha carreira, eu estava fazendo uma auditoria, para quem é aqui do estado do Rio Grande do Sul sabe, eu não vou falar no município, nem nome de prefeito, nem nada, mas eu estava fazendo uma auditoria no município do Vale do Taquari. E como é que a gente fazia na época, não tendo essa tecnologia que tinha agora, a gente foi lá e examinava questões, examinava licitações, examinava tudo, né? Ia uma equipe e cada um se entregava uma tarefa. E o método de fixar, de conseguir a prova era eu identificar o problema e depois pedir xerox das coisas que tinham por lá. Então, as prefeituras escalavam uma pessoa, normalmente, para nos fornecer os xerox demandados, né? E o que acontece é que, depois se descobriu, né, esse prefeito era um pouco esperto e tal, já tinha sido prefeito anteriormente, ele escalou o servidor, mas na hora de nos dar o xerox, ele deu orientação para que o servidor tirasse 2 xerox. Assim ele saberia, a cada momento que a gente estava levantando informações, sobre o que estávamos levantando informações. Então, lá num belo dia, no segundo dia de auditoria, se não me engano, ele chega lá na nossa sala, porque o município nos dava uma sala de trabalho, todos fazem isso, e diz assim: vocês, por acaso, estão lidando com o tema gastos em publicidade? E aí a gente diz sim. E aí um colega, que era o chefe de equipe, apontou a mim e disse assim: isso é com ele. Eu que estava levantando o problema de gastos em publicidade e estava coletando material. Aí ele chegou para mim e disse: é perto de meio-dia agora, posso voltar depois do almoço para falar com vocês e contigo? Eu digo, pode voltar. Almoçamos e tal, aí pela 1h30 de volta, estava lá o senhor prefeito, com um ofício na mão, senta do meu lado na cadeira e diz assim: posso lhe mostrar esse ofício? Pode. Bom, gente, para encurtar, era um ofício de uma rede de comunicação local, tá? O prefeito tinha assumido, então, nós estávamos lá fazendo auditoria de primeiro ano de exercício, ele tinha nas mãos, que me passou para ler, um ofício da rede local de comunicação, impressa e rádio e TV, e essa comunicação tinha basicamente 3 parágrafos. O primeiro dizia assim: é um ensejo dessa manifestação, cumprimento, Vossa Excelência, por ter galgado, ganho a eleição, etc. Segundo, como Vossa Excelência já sabe, é de muita importância divulgar os projetos, os feitos, as realizações municipais, blá, 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 blá. Terceiro parágrafo era mais ou menos assim, não sei se, não vou repetir as palavras, mais ou menos assim: quando o administrador não consegue demonstrar ou não usa o meio de comunicação, muitas vezes os adversários maldosamente utilizam esse espaço para fazê-lo contrariamente. Aí ele me mostra, vocês podem imaginar o que é isso, né? Eu olho para aquele documento
e digo, puxa, entendi, tá? Ele foi embora e eu guardei aquilo para mim, usamos ali no relatório como papel de trabalho e tal, mas foi uma reflexão que serve para usar, que eu daí para frente usei muito, me colocar na pele do gestor, o que fazer numa circunstância dessas, não é? E aquela era uma circunstância difícil, uma prensa. Então isso é um pouco do... Essa historinha serve para mostrar que diante das incertezas aí da Covid, que conheço por estar lidando com isso, por estar estudando esse caso também, fiquei preocupado com as ações que envolvem a administração, imaginando também uma outra coisa que me ocorre seguidamente, projeção de cenários, cenário de incertezas e ação da administração. Nunca é confortável trabalhar com uma administração pública em cenário de incertezas, né? E nesse caso é exatamente o que ocorre. Então, comecei a me interessar pelo assunto e vou desenvolver com vocês agora, rapidamente, as coisas num sentido de passo a passo, ver aonde eu cheguei a construir meu raciocínio para o final lá concluir com o que eu chamaria de medidas ou providências que eu mesmo adotaria fosse o gestor numa situação como a que eu estou projetando, tá? Embora eu falasse aí, agora acabasse de falar sobre incerteza, a gente não tem certeza se nem entrando muito em detalhes sobre Covid, mas se quem se curou de novo contamina, se o hemisfério norte influencia ou não, enfim, ou qual é a maneira mais correta de fazer distanciamento social, se é vertical, é isolamento vertical, se é horizontal, se é lockdown. O fato é que, diante dessas incertezas, as coisas podem ser adotadas com razoável, desde que se tenha algum fundamento, todas as coisas são aceitáveis, é um aprendizado. Mas tem coisas certas também. De tudo isso em relação ao Covid, tem coisas certas. Que coisas certas são essas? Pelo modo pelo comportamento do vírus, a gente sabe que ele, em 85% ou perto de 90%, não acontece nada quando há uma contaminação. Mas contamina muita gente. Contamina bastante gente. O poder de disseminação é muito grande. E de 5 a 10% as coisas são um pouco mais sérias. Há problemas de trato respiratório. E em 5%, pelo menos, muito sérias. E aí exige tratamento de alta complexidade, CTIs e trato de intubação, respiradores, etc. Então, mas como o 5% parece aparentemente uma coisa pequena, mas eu estou falando de 5% de muita coisa. Eu estou dizendo que o poder de disseminação, de contaminação é muito elevado, então 5% de um número muito elevado ainda é um número muito elevado. E aí se chegou à conclusão, isso vale para o mundo, vale para o Brasil, que é necessário, porque não havia CTIs no planeta inteiro, em quantidade necessária para lidar com essa pandemia. Então, primeira realidade, primeira certeza, CTIs existentes, criação de novas, ampliação de espaços, hospitais de campanha, eventualmente. Então, temos aí necessidade de serviço de engenharia. Respiradores, eu falei, CTIs, porque os mais atingidos terão problemas de trato respiratório graves e respiradores. Também em quantidade muito maior do que vinha sendo mantido aí nas redes hospitalares do mundo todo. Para operar CPI, pessoal especializado, que não é qualquer um, é pessoal especializado para CTI, pessoal especializado para CTI, médicos, auxiliares, enfermagem, etc, etc. Mas EPIs, esse pessoal precisa se proteger, porque tudo que não se pode é contaminar o próprio pessoal da frente de combate. Então, estamos falando aí de máscaras, estamos falando de luvas, de aventais, essas coisas. Testes rápidos também, uma certeza, porque esse pessoal não pode
e trabalhar com contaminado. Então, testes rápidos e a todo momento, submetidos a testes rápidos a todo momento. Então, e outros, fora outros serviços que se imagina fossem necessários, como higienização desses ambientes, alguns serviços de transporte em ambulância, e aí não é um transporte comum em ambulância, é com todos esses cuidados, então, cuidados de anticontaminação, pessoal habilitado e tal, coisas que normalmente até nesse caso, nesse último caso desse serviço, nem é mais difícil porque não tem muitos parâmetros, né? Muita novidade, então não está em tabelinha nenhuma, não tem muito parâmetro de preço, tá? Por que eu estou falando aí nessas certezas? Essas certezas, esses dispêndios, esses bens, serviços e insumos aí de saúde, esses não tem como se livrar disso, e são uma novidade, e devido ao volume, eles inclusive levam a administração a deslocar recursos de um interesse orçamentário para o outro. Então, são coisas que a administração não pode deixar de fazer. E aqui no Brasil, aí eu entro já no campo da lei de licitações, todas essas aquisições de bens, serviços, eles são, na verdade, regrados pela lei de licitações. Aqui eu não vou nem fazer nenhuma grande comentário sobre a lei de licitações, porque todos aqui que estão me ouvindo, todos e todas, de certa dimensão, têm muito mais conhecimento sobre isso, então são coisas do seu dia a dia, então passo ao largo, mas só afirmando o conceito de que, em regra geral e na normalidade, a lei de licitações, que é 8666/93, ela regra todas essas aquisições, esses contratos da administração, com objetivos básicos dois, que é de propiciar a obtenção da melhor proposta para a administração pública e de, quanto aos fornecedores, permitir que todos tenham essa condição de negociar e de contratar com a administração pública em igualdade de condições. Então, todos aqueles artigos, incisos, parágrafos, alíneas que estão lá, não interessa quais, eu não vou fazer essa referência específica agora, eles são voltados para isso, para esse duplo objetivo, e eles trazem, embora às vezes seja um percalço para a administração pública, porque isso todos esses cuidados demandam tempo, isso na verdade, também, apesar desse percalço, é um escudo para o administrador, é uma muleta, porque uma vez observados todas as condições que a lei de licitações prevê para cada contratação dessas, há uma segurança maior do gestor também, né? Lá esses dispositivos estão atendendo basicamente aos princípios ali da moralidade, da legalidade, da impessoalidade, da publicidade e da eficiência. Então, se alcançado, se todas as regras forem devidamente cumpridas, nós aí temos uma segurança para o administrador, né? Mas também é interessante colocar que vocês não vão encontrar, isso vai ao encontro do que eu estou dizendo, ninguém vai encontrar na lei de licitações, por outro lado, um dispositivo que fale do tempo máximo de duração de um procedimento licitatório, né? Então, essa preocupação não existe, porque o objetivo não é esse, o objetivo é alcançar segurança aí. Né, então, isso não se coaduna com marco temporal para finalizar o processo. Isso não existe. Mas isso é exatamente o que tratar a pandemia e fazer aquelas aquisições daqueles itens certos lá não casa com procedimentos rotineiros da lei de licitações. E, em função disso, é que surgiu lá em fevereiro a lei 13.979, que tem muitas disposições, trata da questão de como o Poder Público Federal lida com a pandemia. Ali é o reconhecimento da situação de emergência, então tem várias outras preocupações, mas no que nos interessa especificamente aqui, a preocupação básica ali foi o que consta no artigo 4º, que é
possibilidade de dispensar licitações para essa situação de emergência, enquanto durar essa situação de emergência. Isso é o que a Lei 13.979, além de outras coisas que fez, no nosso interesse, para o nosso interesse específico do que estamos falando, é o que ela fez. Ela dispensa licitações para aquisições de bens, de serviços, de insumos dessa área, ou enquanto durar a situação de emergência, né? E também, num outro parágrafo, só condicionou que, nesse caso de dispensa, se passasse a ter publicação na internet, sintética, de número do contrato, nome do contratado, período de duração, valor, identificação do contratado na Receita Federal, enfim, tem alguns, basicamente isso, essa lei. Então dispensou licitação em circunstâncias, porque isso não se coadunava com emergência, a lei normalmente aplicada. Por outro lado, logo adiante veio a emenda 926, que essa pegou um pouco mais fundo e começou a tocar outros aspectos, quer ligados a alguma circunstância, mesmo diante da dispensa de licitação, e quer para situações onde ainda ocorra a licitação. Então, eu fiz aqui só anotações para não me perder muito, mas avançou bastante em flexibilização de regras. Por exemplo, possibilidade que está ali no parágrafo 3º do artigo 4º de administração contratar com inidôneos ou empresas que tivessem com direito de contratar suspenso, para caso de fornecedor único. Então, se rendendo à evidência de que, se é necessário, então, que venham esses. A possibilidade de adquirir bens usados, desde que com garantias, a dispensa de estudos preliminares para aquisição de bens, aqueles chamados bens de prateleira, facilmente individualizáveis, né? Simplificação de projetos básicos, de termos de referência em determinadas circunstâncias, algumas circunstâncias de dispensa de estimativa de preços, possibilidade de prática de preços maiores a essas estimativas, se circunstanciada alguma causa, tá? Dispensas de regularidade fiscal e trabalhista em algumas circunstâncias, coisas que normalmente a lei demanda que se traga e agora dispensados, tudo mais ou menos com o objetivo de celeridade, né? Dá para perceber aqui, né? Ou no caso dos inidôneos é porque não temos outra coisa, mas equipamentos usados também meio que é isso, mas dispensa de estudos preliminares, de projetos básicos serem mais simplificados, dispensa de estimativa de preço, tudo é ganho de tempo e um pouco de ceder garantias e seguranças em prol de celeridade. Requisitos de habilitação também dispensados, o que normalmente é uma coisa pesada lá em aquisições de média e alta complexidade, mas em algumas circunstâncias também dispensada. E uma coisa muito importante aqui, que essa é ganhar tempo por excelência, que é nos casos de pregões, que é a licitação que mais vai se manter nesse período, os pregões eletrônicos, a característica dos recursos não terem efeitos suspensivos, só devolutivo. O que na prática, praticamente, embora a celeridade da modalidade, ele faz com que as pessoas praticamente desistam até de recorrer, porque se não vai ter efeito suspensivo, né? Vai ter pouca utilidade o recurso. Enfim, aqui eu estou só destacando que houve, primeiro, a dispensa da licitação, segundo, flexibilização de regras, aquelas que transmitiam um pouco mais de segurança para dar celeridade, né? E isso aí isso são riscos, então, que eu chamaria de riscos da flexibilização. Então, aquele administrador lá, que está lidando com pandemia, ele já está com uma série de riscos por sobre a sua atividade. Agora nós vamos falar de riscos dos negócios, né? Eu vou lá me reportar aqueles elementos de certeza lá, os custos que a gente vai ter com aquilo, e começa a falar que riscos temos aí. Riscos com inidôneos, né?
Se eu estou lidando com os inidôneos, gente que estava com suspensão de direitos de lidar com a administração, e agora, por ser fornecedor único, está lidando. É um risco. Eu vou lidar com alguém que não é muito trigo limpo, enfim. Né? Câmbio flutuante, né? Muitas daquilo que lá estamos falando de respiradores, EPIs e tal, vem do exterior, então esse câmbio flutuando é um risco. Faz uma operação numa condição, de repente está em outra completamente desfavorável. Mercado volátil. Tudo aquilo que eu falei lá e situei são coisas que faltavam respiradores, faltavam EPIs. Então, esse mercado vai ter muita procura, menos oferta, e aí o preço sobe muito, lá pelas tantas, por isso subiu muito, começa a vir mais gente para produzir, e vindo mais gente para produzir, o preço baixa, e essas variações de preço podem ser mal interpretadas ali, e no meio de uma contratação pública, alguém olha, o sujeito adquiriu uma máscara por 50, daqui a um pouco adquire a mesma por 80 e vai parecer alguma coisa diferente. Enfim, fornecedores sem tradição, porque certamente agora, diante dessas necessidades todas, tem gente que está dedicada a isso, mas sem tradição pode causar problema. Adiantamentos de valor sem entrega, normalmente não é o caso de fazer isso, essa prática não é muito comum na administração, mas agora, pelo método, pelos participantes, pela natureza dos fornecedores, por ser de outros países, para segurar negócio, é bem provável, passe a entrar essa possibilidade, e imagine um adiantamento de valor sem entrega. Nós acabamos vendo agora na mídia 2 ou 3 casos em que focam justamente esse problema. Foi adiantado o valor, não veio bem, ou vai vir com atraso, não veio ainda, ou não se sabe se virá. Produtos inservíveis é uma outra possibilidade, e isso, de novo, nós estamos aqui acompanhando mídia, parece que é o caso do Pará, de alguma coisa que chega e não funciona. O tradicional sobrepreço, né, para fazer uma pequena distinção entre sobrepreço e superfaturamento, que a gente aqui no tribunal meio que conceituou uma diferença entre comprar algo de preço superior ao mercado, mas praticado por esse fornecedor, diferentemente de comprar preço alto, diferente do praticado pelo próprio fornecedor, que seria um superfaturamento. Aqui, pelo menos, a prática do sobrepreço, que é comprar valores mais altos do que o mercado podia oferecer, se há essa oferta, né? Esses riscos são tais, tá, que são expressivos, são tais que houve aí gestou-se uma lei, uma medida provisória, perdão, a 966, e que está sendo meio combatida aí no mundo jurídico, mas serve para ilustrar o que estou dizendo agora. É uma lei que, teoricamente, buscaria retirar a responsabilidade do administrador por aquisições nesse período, eis que submetido a condições desfavoráveis, em meio a incertezas, com diversos obstáculos e tal. Então, primeiramente, retirando responsabilidade do gestor, a não ser comprovando-se, então, erro grosseiro ou dolo, e numa segunda dimensão até desligando a eventual responsabilidade que possa vir da ação de um eventual assessor, ou de um possível assessor, do gestor. Então, digamos que configurada a responsabilidade do assessor, ela não se transmitiria aí de modo direto para o gestor, a não ser também que se comprovasse um erro grosseiro, dolo e um conluio até. Então, mas essa lei, embora esteja sendo combatida porque houve considerações de que seria uma lei de interesse presidencial, já para prevenir responsabilidades por ações,
Na verdade, ela serve aqui para ilustrar que houve uma preocupação muito grande de identificar que há riscos. É isso, em suma, e por isso que eu estou usando nesse contexto aqui agora, né? Bom, com tudo isso que eu estou falando para vocês, o que acontece, né? O administrador, e aí eu estou, de novo, o raciocínio está me levando até aqui para demonstrar, é o Paulo, de novo, identificando tudo isso passo a passo e agora me colocando de novo, como eu já no preâmbulo lá da exposição fiz, me coloquei no papel, na pele do gestor aí para dizer, poxa, temos incertezas, temos riscos de flexibilização da legislação, temos riscos do próprio negócio, temos até uma medida provisória que, reconhecendo esse contexto todo, bem ou mal já tenta livrar a responsabilidade do gestor em meio dessa dificuldade toda. Então, vejo o gestor aí me colocando nessa pele em dificuldades evidentes, né? E é o que eu chamo aí de encruzilhada, né? Encruzilhada, mas daquelas que eu não devo escolher caminho, eu tenho que ir por um deles, mas é uma encruzilhada. Por que eu chamo de encruzilhada? Porque é necessário agir, não tem como, né? Não tem como. É por dever de ofício, é porque ele é o gestor e tem mandato, é porque a população está pedindo, obviamente, pede o serviço, não pode falhar. É porque, se falhar o serviço, o Ministério Público vai cobrar a ação do gestor no sentido de adquirir isso, de buscar esse serviço. É porque a manchete da mídia vai cobrar. Imaginem lá a possibilidade de uma cobrança olha, faltou, parece a suspeita de falecimento do cidadão tal, do município pequeno tal, é porque faltou, o município deixou de adquirir equipamentos de proteção e foi contaminado no posto de saúde, etc, etc. Ou coisas similares a isso, faltou contratar mais médicos, enfim, o raio-x, o equipamento de raio-x está sem funcionar. Então, essas cobranças são naturais de acontecer e é obrigatório o gestor haja interesse. Então, não pode escolher aqui, naquilo que eu chamei de encruzilhada, ele não pode escolher o não caminhar, o não agir e não ir para o lado certo. O lado certo é agir, é arriscar. Não tem como se escapar disso. Por outro lado, agindo por aquilo que eu já lhes falei, agindo com todos aqueles riscos, os riscos da flexibilização de lei, da Lei 8666, e os riscos do próprio negócio, há uma possibilidade muito grande de ocorrer aquilo lá que lhes toquei superficialmente já, lidar com idôneo, ocorrer um sobrepreço, tudo aquilo que já comentei anteriormente, não ser entregue o material inservível. E aí nós vamos ter esses três elementos ali que podiam estar agindo, buscando ação, agora te cobrando por outra coisa, ou me cobrando, já que eu estou na pele do gestor. O que está me cobrando? É o MP que podia estar me cobrando, o Ministério Público podia estar me cobrando inércia, agora está me cobrando pela empreitada que eu fiz e deu zebra. Ali, o negócio com aquele inidôneo, ou o bem que não chegou, o adiantamento que eu fiz, e não veio o que eu adquiri. A mídia pode noticiar lá, e será um horror isso que aconteça, que no município do lado, o fulano comprou, o prefeito tal comprou um aparelho de raio-x por R$10 mil e esse aqui comprou por 35. Manchete de mídia, temos aí o que acontece com a população, que é aquele terceiro agente lá que estava pedindo ação, ele agora já é alguém que diz assim, safado desse meu prefeito,
levou meu voto, está se aproveitando da pandemia e olha aí, ó, está faturando algum por fora. As polícias, em acréscimo aqueles 3, agora aparece gente nova a me cobrar. As polícias. Uma manchetezinha dessas, polícia em cima. Polícia Federal, Polícia Estadual, dependendo de onde vem o recurso. TCE, aqui seria doutor para falar, vou falar o menos possível pela toda a minha vivência, mas o TCE, que executa a sua tarefa religiosamente aqui no Rio Grande do Sul, cumpre um belíssimo papel de visitar anualmente todos os municípios do estado, faz uma auditoria anual, pelo menos em cada um desses municípios. Então, o TCE também estará lá, até porque agora, diante dessas manchetes todas, está de antena ligada para essas possibilidades, inclusive de aparecimento de inescrupulosos que também estão lá devem estar relacionados naquele risco do negócio. E os adversários políticos, eu também não deixaria de fazer referência ao adversário político. Está quietinho lá, parado no cantinho dele, esfregando as mãos porque não foi eleito e não está tendo que enfrentar esse problema agora da pandemia em ação, mas basta surgir uma pequena, uma manchetezinha que fale apenas o seguinte: Tribunal de Contas prepara auditoria no município X. Ele vai lá e vai justamente ocupar aquele papel lá, daquele ofício lá do início dessa conversa com vocês aqui, muito agradável. Ele vai ocupar aquele papel lá de se o gestor não se rende a mim e não participa aqui da publicidade aqui no meu meio, a oposição toma conta do lugar. Uma manchetezinha, a oposição vem atrás. Bom, com esses riscos todos, mas com essa ação necessária, e não tem volta, com essa encruzilhada que não tem caminho a não ser percorrer este mesmo, do desafio, o que me levou a me colocar no lugar e buscar uma solução foi tentativa de ver como eu agiria diante dessa dificuldade. O que eu faria? O que eu sugeriria que o gestor fizesse diante desse cenário muito, muito difícil de trabalhar? Tá? Agora vou começar a falar sobre essas medidas. Esse é o creme de la creme do que eu venho aqui suscitar para vocês. Até então eu só estava lidando com uma exposição do fato. Agora eu vou entrar nessa etapa de sugestões ou recomendações, ou o que eu faria. Uma delas já é conhecida, mas vou retomar aqui bem, as outras são um pouco novidade, de alguma forma. Consórcios intermunicipais. Isso aqui no estado do Rio Grande do Sul é muito comum. Nós temos consórcios intermunicipais de várias e várias regiões. Não sei se é comum no resto do Brasil, mas tenho acompanhado que em algumas circunstâncias, por exemplo, no ABC, em São Paulo, há um consórcio do ABC que, numa determinada circunstância, isso até foi case do TCE, do Tribunal de Contas de São Paulo, ainda possivelmente em exame, nesse consórcio adquiriu 14 milhões de EPIs, né, um valor aproximado de 11 a 12 milhões de reais. Qual é a vantagem aí do consórcio, então? Utilização de consórcio. Economia de escala. Diluição um pouco de responsabilidade, desburocratização. Esses consórcios normalmente vão agir aí utilizando pregão eletrônico e registro de preços, né? Então é bem possível, os municípios associados vão lá e vão contribuindo na medida da sua utilização. Também não precisa formar estoques aí que não funcionem, é bem mais racional e isso no caso por exemplo, desse caso do consórcio ABC. Eu anotei aqui um outro consórcio aí, nosso aqui, regional, do Vale do Rio Pardo, que é uma outra região aqui nossa do Rio Grande do Sul,
Por exemplo, esse consórcio noticiou uma aquisição de 60 mil kits de testes rápidos para dividir ali entre 9, 10 ou 11 municípios, não sei bem a quantidade de municípios ali, mas eles relataram com essa iniciativa de aquisição de kits por esse consórcio, além dessa diluição de responsabilidades, que eu já falei, eles relataram uma economia de 63% em aquisição de kits, de testes rápidos. Então, uma boa prática seria essa, já é conhecida, talvez devesse ser espraiada, mais espalhada pelo Brasil. Agora vem alguma novidade. Uma comissão comunitária. É usual isso, que eu traga, se eu fosse prefeito, eu buscaria em conselhos comunitários, em Lions, em profissionais do meu município, eu procuraria gente que pudesse, um contador ou uma empresa de contabilidade, um grupo de advogados que lidem com dinheiro, com recursos, com administração pública, gente que conheça mercado, que possa me subsidiar, seja formando uma comissão, se eles quiserem que seja formal, se não informal, para pelo menos me aconselhar, passar licitações de média e alta complexidade, com certa dificuldade, passar por essas pessoas, para que elas, de alguma forma, tenham uma atitude de colaboração e que vai me emprestar, se eu for o gestor também, vai me emprestar, de alguma forma, uma capa protetora, né? Eu não escondo que também um dos objetivos seja esse. E eu faço o registro de que eu, de alguma forma, estou utilizando a comissão, estou fazendo essa matéria passar por eles, e eu coloco isso no processo da respectiva contratação. Então, agora eu começo a falar para vocês, já falei da questão do consórcio, começo a falar no volume, no processo da contratação em si. Para as mais simples, evidentemente, não os métodos usuais, mas para as média e alta complexidade, isso. Eu instituiria isso, buscaria participações da comunidade. Tá? E uma das figuras que eu traria para isso, também, até para compor a comissão, formal e informalmente, seria um membro do Ministério Público local, que tem interesse, obviamente, em servir a comunidade. Vocês vão poder me dizer assim, mas o Ministério Público, depois é fiscal da lei, ele pode não fazer nada, sei lá, não sei, é uma novidade, não é do ritmo, não é usual, mas eu pergunto para vocês, por que só o administrador teria que fazer o usual? Se nós temos uma pandemia que não é usual, se nós temos cenário de incertezas que não é usual, se nós temos flexibilização da Lei 866, que não é usual, se nós temos riscos assumidos em proporção gigantesca, que também não é usual, então, por que não trazer para o campo de atuação da gente um agente público também fiscalizador e de controle externo, no caso, externo à prefeitura, externo ao ente público, como o Ministério Público. E a polícia local ou federal, em certas circunstâncias, eu trataria de também comunicar. Tem um outro fator que eu pensei para sugerir encaminhamento dessa espécie em comissão, ou até encaminhamento ao Ministério Público, integrante ou não de comissão, e à polícia local, ou federal, eventualmente, que é o seguinte: se você encaminha a eles as tratativas que tu estás tendo com o nome do fornecedor, com o total da contratação, com o impacto de tudo, com os elementos que tens, vá lá. Que a polícia ou o Ministério Público estejam numa das suas memoráveis operações e casualmente esteja lidando com esse tema e, quem sabe, com esse fornecedor com quem tu vais tratar. Aí, tu terás dupla vantagem. Ao encaminhar para lá, pode ser que ele te desaconselhe trabalhar, pode ser que ele
esteja já trabalhando com ele, com esse indivíduo, essa empresa, ou esse tema, e quando estourar a operação, você terá encaminhado, olha, eu encaminhei negociação com essa empresa, mas eu também dei conta dela no seu devido tempo. Então, pode ser que tu extraias alguma vantagem dessa comunicação, e se eu fizer, agora eu estou falando de novo no volume, no processo, se eu fizer esses contatos com esses entes, eu também colocarei no processo. Vou adiante. Fornecedor. Translucidez do fornecedor. De modo... Alguns já fazem isso, mas agora eu convidaria a fazer ao exagero. Ao exagero. Alguém está tratando comigo, vai sair um negócio de alta ou média complexidade, que seja, importante. Recolho todos os elementos. Quem é a pessoa? Os dias em que ele me procurou, as reuniões que fiz, registro. Peço para ele, olha, estás me fornecendo um bom negócio, então tá, me traga comprovantes das tuas negociações com terceiros, com outras administrações. Me traga tuas notas fiscais. Me traga uma amostra do teu material que vai me trazer. Me firma aqui um compromisso de que tu vais me encaminhar esse material da mesma espécie. E se for um fornecedor interessante e com boas intenções, ele vai, inclusive, não tem nenhum problema de te subsidiar nisso. E esse conjunto de informações do fornecedor, essa translucidez, tu também coloca no processo. Se é o caso de ter te reportado ao Ministério Público e à polícia, também coloca isso que ele te forneceu naquela informação que vais mandar para ele, além de estar no processo. Então, o que eu estou querendo, o aspecto que eu estou querendo chegar com isso que eu estou sugerindo, e algumas coisas dessas são novidades de fato, vou relembrar uma última antes que me lembrei agora, que pode ser utilizado também, acesso ao TCE local, TCU se fosse a União, mas ao TCE local, ou municipal, se for o caso. Por que os TCEs são importantes? Sei que há uma normativa agora do conjunto de TCEs, de alguma forma direcionando as estruturas para propiciar alguma parceria às administrações, alguma forma de auxílio. E essa forma de auxílio pode ser a busca de parâmetros. Vocês vão fazer uma série de contratações de algumas coisas novas, algumas são inusuais, outras sim têm algum parâmetro, e os tribunais estão lidando com isso. Então, eles poderão lhes fornecer parâmetros nos portais, às vezes, mas às vezes solicitando expressamente parâmetros de preço, parâmetros de condições. Se tiverem alguma dúvida crucial, os tribunais podem solver. O tribunal aqui do Rio Grande do Sul tem um setor especializado em resolver consultas de administração pública, desde que com cuidado, obviamente, de se fizer uma consulta dessa, fazer em tese, porque em caso concreto a maior parte deles acaba não respondendo, porque depois lidará no caso concreto com isso, enfim. Mas é possível, então, utilizar os bons préstimos do Tribunal de Contas também para solver essas dificuldades. Se acontecer isso, e também em relação aos tribunais de contas, de novo volume, de novo processo. O que eu formei aí com tudo isso, com essas sugestões? Eu formei com essas minhas mensagens que eu mandei, com a comissão que eu formei, tentei formar, material que eu mandei para o Ministério Público, para a polícia, consulta ao tribunal, tudo registrado. Eu formei um procedimento que demonstra a terceiro que eu estou atuando em regime da máxima razoabilidade possível. Dentro do contexto, é o que me apareceu. Tomei todos os cuidados, ouvi gente de fora, fiz pesquisa, captei opiniões, captei informações, registrei minha intenção com agentes externos de fiscalização e controle. Então, mesmo que lá naquele risco do negócio, derivado do risco da flexibilização da norma,
mesmo que eu me dê mal, que aquilo acabe virando, por exemplo, numa questão de preço, da aquisição de bem, virando um exame de superfaturamento, um exame de possível violação, dano ao patrimônio público, vocês estão dando um trabalho enorme para isso, que eu chamarei só, entre aspas, de adversário. Na verdade, é o outro polo, é aqueles que não estão do teu lado nesse momento. Vocês darão trabalho a esses que eu chamei de adversários, entre aspas. Pode ser o Tribunal de Contas, pode ser a mídia, pode ser o adversário político, pode ser o MP, pode ser a Polícia Federal, estadual. Vocês vão dar um trabalho extra para eles, porque eles terão não a simplicidade de ver que a contratação de vocês foi esta, com a nota fiscal cobrando 10, pagando 40 por algo que normalmente do lado foi adquirido por 20, e eles simplesmente colocarem uma nota comprovando que o do lado adquiriu por 20 e conseguirem um processo contra a sua pessoa. Não. Agora, juntando todos esses elementos e esse contexto de dificuldade que todo mundo sabe, e eu volto aqui à lei, a medida provisória 966, ela reconhece isso, eu vou trazer para esses adversários, entre aspas, o tremendo ônus de comprovar, aí, ao contrário, comprovar que você não agiu com razoabilidade. E nesse contexto da pandemia, das incertezas, é uma demonstração brutalmente difícil de fazer. E acho que se fosse, além de dizer isso, se fosse agente público, o dono da caneta, eu pensaria seriamente em mudar a minha maneira de agir nesse caso, nessa circunstância, devido à possibilidade imensa de dano político, moral e judicial, até no campo penal e na esfera administrativa, já que eu estou falando em Tribunal de Contas. Diante disso, eu ousaria métodos novos e trazer mais gente para o meu campo, mostrando a minha razoabilidade. Em fecho e concluo essa minha exposição, situando que oxalá nos livremos logo adiante da pandemia e possamos voltar à nossa vida normal, o desejo que faço a todos vocês que estão aqui comigo agora. Mas ouso dizer também que essa reflexão aqui e essa sugestão, recomendação de providências inovadoras aqui, algumas inovadoras sim, eu acho que podem calhar inclusive pós-pandemia. Pós-pandemia. Em determinadas circunstâncias é possível que o administrador possa usar isso diante de casos mais complexos, de casos mais difíceis, e ele pode também demonstrar a todo momento, tomara que seja logo que nos livremos dessa pandemia, ele poderá usar isso como um método definitivo de ação. Tá? E com isso eu realmente finalizo a minha manifestação aqui e me coloco à disposição aí para uma troca de ideias, um bate-papo na real, para aquilo que eu puder, na medida das minhas limitações, aí, responder. Obrigado pela atenção, um bom feriado para todos. Ô, Paulo, especial a tua manifestação mesmo, eu acho que é o que nós queríamos alcançar, até para uma tradição que nós queremos começar a gerar, é de termos resultados concretos, indicações concretas, e eu acho que a tua preparação levou exatamente isso como resultado da palestra. Então, meus parabéns pela fala e muito obrigado pelo teu tempo, por poder nos agregar esse conteúdo todo. Você tem uma pergunta aqui, eu vou até colocar, vou ler para você a pergunta, ela foi feita, que é sobre tem duas perguntas agora, mas vamos uma de cada vez. Tem uma pergunta que é sobre aquela sugestão que você dá de criação de um órgão com participação social. Tá? Você falou ali agora pelo final da fala. Uhum. E aí a pergunta é se existe alguma formalidade ou modelo específico que você recomendaria para isso, como uma associação, por exemplo.
palavra é tua. Eu te confesso que eu não me preocupei muito em institucionalização dessa comissão, ou dessa participação social, tá? Quando eu falei em ser formal ou informal, eu mais pensei na eventualidade dessas pessoas procuradas, por alguma razão ou por outra, pretenderem emprestar essa colaboração de modo não formal ou até formal, com algum objetivo seu, né, para justificar alguma outorga de algum horário, ou abrir mão de algum espaço, ou para relacionar depois com alguma tarefa socialmente relevante que tenha praticado. Então, eu confesso que não pesquisei, por exemplo, a possibilidade de isso aí fazer parte do rito oficial da municipalidade, ou de emprestar alguma forma mais solene a isso, e mais me preocupei mesmo, já que é uma sugestão inovadora no caso, eu mais me preocupei em atender os anseios dessas pessoas procuradas em, por uma razão ou por outra, serem formais ou informais. Interessante. Até me parece também que a tua sugestão ela contém assim, um elemento também de compartilhamento de responsabilidade, né? Ou Exatamente. Seja, forte. Eu estou dividindo ali com isso, perfeito. Forte quanto a isso, até principalmente porque naquele momento ali que eu digo que eu comporia também, ou eu convidaria para compor essa comissão também membros do MP ou seus prepostos, ou encaminharia isso para a polícia local, eu tenho esse componente como inegável, não posso dizer que não, eu tenho, até porque naquele caso que eu citei, eu posso estar aí ou me utilizando do serviço tanto do Ministério Público como da Polícia Civil ou Federal, para barrar uma operação minha, por eles estarem já tratando desse tema em alguma operação ou alguma operação inicial, e eu posso estar até em atitude de colaboração. Né? Tanto isso me serve para que eles possam ou chancelar, ou de alguma forma não obstaculizar o que eu estou praticando, pode tanto servir para isso, como pode para evitar que ocorra o dano, o risco, a mim e a sociedade, e eu posso também estar em outra dimensão, trazendo elementos para a polícia e para o Ministério Público, e pode ser que o meu caso seja o inédito, seja o inicial, e eles examinem isso e deflagrem alguma coisa a partir da minha provocação. Normalmente são órgãos que agem posteriormente com o dano realizado, mas eu posso estar aqui dando uma oportunidade de eles agirem previamente, né, a priori. Perfeito. Vamos para acho que a segunda pergunta, eu vou compartilhar ela na tela aqui, você consegue ver, Paulo? Vamos lá. Olha só a pergunta que a Andressa está nos formulando. Ótima pergunta. Eu confesso que não tenho assim a prática disso, nunca me ocorreu nesse meu tempo de carreira esse relato, embora ocorressem milhares de relatos. Esse não. Pois é, agora é um desafio. Como, diante disso, sem ter uma informação, né, sem ter uma informação boa, ou uma informação de cocheira, como a gente chama, como a gente recebia seguidamente em auditoria, realizei auditoria, normalmente essas informações são dadas por alguém, a gente está lá no município daqueles, recebe um recado, ou se é um serviço de ouvidoria, alguém diz, olha, tem alguém usando um estratagema, assim, e aí normalmente a gente parte de uma informação, como eu chamei de cocheira, né? Para identificar isso,
eu creio que um bom, talvez, para não fugir mas não negando que vai ser um pouco amplo isso que eu vou dizer, um bom serviço de controle interno municipal, que é uma coisa que a gente sempre bateu muito que devesse existir, um serviço de controle interno independente e trabalhador, talvez conseguisse captar de alguma forma esse tipo de prática, em contato com as comissões de licitação do local, uma incidência muito seguida de uma mesma, de microempresas, para obtendo essa vantagem, talvez com alguma pista de alguma coisa constante, um bom serviço de controle interno daí consiga levantar a pontinha do lençol e sair a executar. Mas confesso que não é, digamos, estratagema ou usado na minha época, pelo menos. Fui até 2016. Até para, se me permite, uma colaboração, Paulo, e até para ajudar também a Andressa, esses critérios, microempresa e IPP, eles são relacionados estritamente a faturamento, né? Até, geralmente, são critérios que se utiliza para enquadramento no Simples Nacional, apesar de que é possível microempresas ou IPPs estarem enquadradas pelo faturamento, mas não terem o regime tributário. Então, talvez uma solução aí, até uma solução para uma trava de risco, seria obter demonstrações contábeis que contenham declaração de autenticidade firmadas pelo contador, pelo responsável, e também por diretores da empresa, porque aí se coloca dentro desse aspecto, se eu tenho aquele indicador de faturamento que está dentro da documentação contábil, especialmente o demonstrativo de resultado, o DRE da empresa, aquilo ali, acho que se não for verdadeiro, ao menos se cria a trava de que houve um induzimento ao erro da administração por força de um documento falso e, portanto, cometimento de um crime pelas pessoas que assinam o documento. Até porque é uma pergunta interessante, né, porque da área que me é mais próxima, que é o direito tributário, esses critérios foram utilizados legalmente para deram origem a se possibilitar esse enquadramento no Simples Nacional, mas é verdade que, mesmo sem esse enquadramento, acaba se tendo, que por muitas vezes, outros regimes, outras opções são dependentes dela. Inclusive, agora, muito recentemente, esse programa governamental do governo federal, que foi uma outorga de crédito dirigido às microempresas e IPPs, não necessariamente pressupõe que elas estejam em enquadramento no Simples Nacional. Então, esse problema aparece. Os bancos, como que lidaram com isso? Os bancos lidaram com isso de forma muito tranquila, pedindo documentos contábeis que demonstrem o faturamento. Então, se fosse procurar uma prova, né, o Paulo fez um contributo relativo à formação, ao uso de instituições, controle interno, diria que eu procuraria, Andressa, documentos contábeis assinados com declaração de que são autênticos sob pena de cometimento de crime. Exato, mas ainda assim não prescindindo, claro, da informação inicial que vai vir das comissões de licitação e depois da entrega dessa questão ao controle interno. Isso. Ou denúncia de algum outro licitante, né? Também pode. Sim. Bom, eu acho que foi um excelente evento. Tivemos aí uma boa audiência para um feriado, né? Estou bastante impressionado, bastante satisfeito. E, Paulo, quero te agradecer mais uma vez pela gentileza de ter feito essa nossa evento inaugural. Acho que foi muito bacana, foi exatamente aquilo que nós esperávamos. Então, parabéns, muito obrigado. E a todos aí. Palavras finais? Posso ter? Por favor. São suas, então, o encerramento é seu. E como todo mundo ainda está na audiência, possivelmente, a minha direita aqui, em condições normais e até 2 dias atrás, diante do frio, eu teria ali a minha esquerda aqui, uma lareira e um foguinho, mas hoje aqueceu um pouco, mas de qualquer forma eu faço o registro do calor desse nosso encontro, de modo pelo menos virtual. Agradeço também ao fato de ter feito a estreia aqui do nosso
do nosso programa de interações e agradeço a cada um pela atenção nesse feriado, tá? Uma boa noite para todo mundo. E, pessoal, para fechar, nós deixamos aqui abaixo, né, no tag do vídeo, o e-mail do Paulo, caso queiram fazer qualquer dúvida, matar qualquer questão que não tenham conseguido pelo acesso, enfim, pelo formato. Acho que o Paulo não tem problema nenhum, Paulo, de... Não. Maravilha, então, o Paulo é uma pessoa muito acessível, tenho certeza de que terá prazer em ajudar quem o procura. Certo? Pessoal, a todos, um ótimo fim de feriado, muito obrigado pela companhia nesse período. Um abraço a todos.